Godzilla está rosa, porque ele e o Kong se aliaram. Quem é o Scar King? O que aconteceu com a Shimo? Como a Mothra está de volta? Bom, nesse vídeo iremos comentar e explicar todo o filme Godzilla e Kong, o Novo Império. Então, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e fica claro o aviso de spoilers do filme inteiro, porque para entendermos o final do filme em si, precisamos primeiro entender a história dele como um todo. O contexto é basicamente o seguinte: o Kong está aprendendo a viver na Terra Oca, o Godzilla está protegendo a Terra de alguns titãs, enquanto a Dia, a última Iwi da Ilha da Caveira, está tentando seguir uma vida normal. Bom, vamos direto ao ponto do que vocês de fato querem saber. A gente vê o Kong explorando a Terra Oca, ele se machuca e ganha um dente de metal, e ele está atrás de outros da sua espécie, até que ele encontra uma entrada oculta na Terra Oca, para um local inexplorado até então, onde ele encontra um mini Kong, na verdade o Suco, porém ele é emboscado. Ele é atacado por mais 3 macacos, mas facilmente os derrota. E a partir daí, Kong e Suco formam meio que uma aliança, basicamente uma relação de pai e filho, com um ajudando o outro. E quando esse lance acontecia, vimos duas outras coisas bem importantes. A gente vê o Godzilla acordando do seu cochilo ali no meio do Coliseu em Roma, sim, isso mesmo. E ele sai dali porque ele está atrás de mais radiação, porque pressentindo que alguma coisa muito séria vai acontecer e que ele precisa estar mais poderoso, ele vai até a Antártica, onde enfrenta e derrota o Titã Tiamat, que é meio que uma serpente marinha rosa gigante, e fica ali absorvendo toda a radiação do covil do Tiamat. E quando ele ressurge bem mais poderoso, e por ter absorvido a radiação do Tiamat, ele volta agora estando rosa. Aliás, em toda essa parte temos vários easter eggs, várias referências, e se vocês tiverem interesse no famoso 40 detalhes que você perdeu em Godzilla e Kong Novo Império, é só pedir aqui nos comentários, porque se vocês quiserem, eu trago até terça-feira aqui para o Good Nerd. E também temos o núcleo humano, porque no meio da aula, a Dia passou a ter algumas visões da Terra Oca, do Scar King, de tudo que iria rolar ao longo do filme, e nesse meio tempo, até descobrimos que a Ilha da Caveira foi muito afetada por chuvas, e por isso todos os Iwi morreram e só sobrou a Dia, e também por isso que a Monarch criou aquela instalação para cuidar do Kong. Então, por conta das visões da Dia, e também sabendo que o Kong está meio estranho e que tem alguma coisa misteriosa que vai acontecer, o núcleo humano decide explorar a Terra Oca, e lá eles encontram vários da tribo Iwi, que vivem lá desde o início dos tempos. Eles usam seus cristais naturais para manipular a gravidade e até conversar usando a telepatia. Nessa parte até entendemos mais ou menos o que está acontecendo. Há milhares de anos, os chamados grandes macacos eram responsáveis por proteger os seres humanos, enquanto os titãs eram responsáveis por preservar a natureza. Mas quando um macaco chamado Scar King quis governar tanto a Terra normal quanto a Terra Oca, querendo sair da Terra Oca para, atrapalhar a Terra normal, o Godzilla apareceu. Ele facilmente o derrotou e deixou o Scar King preso ali na Terra Oca, sem nenhuma chance de passagem para o mundo real. Nesse meio tempo, a gente vê o Kong e o Suco se aproximando. O Suco ajuda o Kong ajuda o Kong vai lá, dá comida pro Suco, defende ele do monstro ali da água, até que o Kong chega no local onde o Scar King está, e descobrimos que o Scar King vem escravizando diversos macacos para trabalharem para ele, além também de ter um cristal capaz de controlar o Titã Shimo, um titã enorme, maior do que o Godzilla no quesito tamanho, e ainda capaz de cuspir gelo. O Kong e o Scar King até chegam a lutar, mas sabendo que no mano a mano ele não iria derrotar o Kong, o Scar King apela. Ele chama o Shimo, ou melhor, chama a Shimo, que mesmo não querendo, é forçada a obedecer o Scar King com o cristal causa dor nela e meio que a força a fazer o que o Scar King está mandando. Então ela dispara um raio congelante que basicamente queima o braço direito do Kong, o deixando bem ferido, mas com as dicas do Suco, ele e o Kong conseguem escapar dali e até chegar no núcleo humano. E enquanto tudo isso acontecia, o Godzilla estava lá se recarregando. Falando nos humanos, enquanto o Kong está nessa aventura, além de descobrirmos muito mais sobre o Scar King, sobre quem é ele, sobre o seu passado, também sabemos sobre a Dia. A Dia, ela é especial, porque tem uma profecia que diz que uma Iwi da Ilha da Caveira vai chegar na Terra Oca e despertar a Mothra para salvá-los do Scar King.
e o Izui usaram seus poderes para se comunicar com a Dia, a fazendo ter aquelas visões, para que ela pudesse encontrá-los e assim despertar a Mothra, a rainha dos monstros. E é justamente isso que acaba acontecendo. Só um ponto aqui, porque é o seguinte, a Mothra 1, vamos dizer assim, ela morreu em Godzilla 2, mas nos créditos daquele filme é dito que eles encontraram um novo ovo da Mothra. Mas eles encontraram um novo ovo da Mothra aqui na Terra normal e não na Terra Oca. A Mothra 2, vamos dizer assim, que nasceu aqui nesse filme, é uma outra Mothra que teoricamente não tem nada a ver com esse tal ovo que foi encontrado. Então será que no próximo filme, sei lá, vão ter duas Mothras ou vão simplesmente ignorar que eles acharam um segundo ovo da Mothra? Enfim, voltando, quando o Kong encontra o núcleo humano e eles percebem que o Kong está com o braço bem machucado, eles resolvem ajudá-lo, colocando nele aquele braço robótico, que é o braço robótico que, né, deu muito o que falar aí na internet. A história do braço é o seguinte, né, com medo que tenha uma ameaça à la Mechagodzilla, ou que o próprio Godzilla do nada vire do mal, afinal, né, ele é meio doidão, a Monarch resolveu criar algumas partes robóticas para ajudar o Kong se for preciso. O projeto foi cancelado, eventualmente, mas eles mandaram para a Terra Oca um protótipo de um braço robótico para testar no Kong, mas como o projeto foi cancelado, o teste não aconteceu. Só que aí, vendo a necessidade, o braço foi usado. Sabendo que o Scar King estava saindo do seu exílio com seus escravos e também com a Shimo, e que sozinho ele, né, não teria chance, o Kong volta para a Terra normal para tentar pedir ajuda do Godzilla. Mas o negócio é o seguinte, né, Kong e Godzilla meio que se respeitam. O Kong fica ali de boa na Terra Oca e o Godzilla fica na Terra normal, cada um se respeitando e cada um não interferindo, né, nos limites territoriais um do outro. Mas aí, quando o Kong aparece na Terra normal, aparecendo no Egito, o Godzilla, claro, foi atrás dele. E até temos esse frame. E cara, um filme com esse frame é impossível ser ruim. Os dois, claro, caem na porrada. E mais uma vez, o Godzilla vence o Kong. Esse roteirista, ele tá tendencioso, mas enfim. E quando o Godzilla ia fazer basicamente o finish him ali no Kong, a Mothra apareceu. A Mothra, que é basicamente a esposa do Mano God, a Mothra dá um esporro no Godzilla e meio que consegue falar pra ele que o Kong não é um inimigo e que eles precisam de ajuda lá na Terra Oca. Assim, Kong, Godzilla e Mothra descem até lá pra começar a guerra. Mas aí temos uma hora que eu quase soltei um preula tá de sacanagem no meio do cinema. Porque é o seguinte, na hora que a gente ia ver essa cena acontecendo, na hora que a porrada iria comer franca daquele jeito que a gente estava esperando o filme inteiro, os cristais lá do Willy acabam se chocando, a gravidade fica toda cagada e eles basicamente ficam flutuando enquanto vão se porrando. E aproveitando essa brecha, Scar King e Shimon conseguem passar pelo portal e chegar na Terra normal, chegando no Rio de Janeiro, sim, isso mesmo, e é claro, Godzilla e Kong vão atrás deles. E assim, quando Scar King e Shimon chegam no mundo real, cara, eles estão nem aí pra nada. O Scar King obriga Shimon a sair disparando raio congelante, porque o intuito dele é iniciar meio que uma nova era glacial aqui na Terra, só que aí Godzilla e Kong chegaram. E claro, a porrada come, enquanto lá na Terra Oca, a Mothra fica segurando o exército do Scar King. A Mothra é braba e aqui nesse filme ela não morre. E agora nesse final, a gente vê que o Godzilla está no modo muito mais forte do que nos filmes anteriores. Porque quando ele dispara o seu raio atômico rosa, cara, o raio ele é tão potente, mas tão potente, que é basicamente a junção de 3 raios atômicos em um só, sabe? Fora que ele também tem explosões de energia que desestabilizam a luta. E unindo com o Kong, eles derrotam o Scar King em um final que dura basicamente uns 10 minutos de pura luta. O Scar King, na verdade, ele é um grande bananão, um peidão, uma fraude, porque ele só fazia tudo isso que ele vem fazendo porque ele tinha o cristalzinho que controlava lá a Shimo. E a Shimo, né, pô, é uma das titãs mais poderosas. Só que aí, no meio da luta, o cristal do Scar King acabou caindo. E o Zuko, vendo isso, ele aparece e destrói o cristal. E agora ele, sem ter como controlar a Shimo, acaba sendo espancado, toma um sacode do Godzilla e o Kong é feito de otário,
com Kong segurando ele pelo pescoço, enquanto a Shimo dispara o seu raio congelante, com Kong depois o destruindo literalmente na porrada, e assim o Scar King é derrotado e morto. E assim, no meio dessa luta, o Rio de Janeiro foi completamente destruído. Então imagina a quantidade de dinheiro que será necessária para recriar o Rio, né? Para reconstruir tudo e, principalmente, quanto tempo vai levar para arrumar o Rio de Janeiro, já que obra no Brasil, que deveria demorar 1 ano, demora no mínimo uns 6. Sim, eu sou do Rio, então eu falo com experiência própria. Enfim, voltando, com o Scar King derrotado, o cenário fica o seguinte: o Godzilla agora continua reinando na Terra, esse é o seu território. E ele termina o filme tirando um cochilo ali no Coliseu em Roma. Enquanto isso, Kong, Shimo e Suko voltam para a Terra Oca. Eles libertam os escravos do Scar King e Kong agora se torna basicamente o novo rei da Terra Oca, tendo agora uma família. A família que ele vinha buscando desde a Ilha da Caveira. Quanto ao núcleo humano, a Dia meio que se encontrou ali na Terra Oca, já que lá tem o Ziwi e ela, é uma Iwi. Porém, mesmo assim, ela preferiu voltar no mundo real para viver com a sua mãe, a Ilene. Acredito que, caso tenha um novo filme, beleza, ela fique mais no mundo real, mas também vai direto pra Terra Oca. Afinal, o Kong adora ela e ela é uma Iwi. Falando do novo filme, diferente dos anteriores, mas assim como Godzilla vs Kong, esse aqui não tem uma cena pós-créditos, não tem um gancho direto para um futuro terceiro filme entre Godzilla e Kong. Porém, o diretor Adam Wingard já comentou que tem planos para uma possível sequência. Então, o que pode acontecer? Bom, o Godzilla meio que ficou de lado nos 2 últimos filmes, sabe? Foram basicamente filmes do Kong com participações especiais do Godzilla. Então, a Legendary pode seguir 2 novos caminhos. Um Godzilla 3, mostrando uma aventura solo do Godzilla aqui na Terra, enfrentando um outro titã ou algo parecido, ou um Kong 2, mostrando o Kong desbravando ainda mais a Terra Oca, a sua mitologia, o ambiente, mostrando uma variedade ainda maior de monstros, e também o mostrando como rei, até quem sabe treinando o Suko pro futuro. Ainda não sabemos se vai ter um novo filme, não foi confirmado, mas considerando os prováveis números desse aqui, a gente sabe como é Hollywood, então a chance de rolar é muito grande. E assim que tivermos qualquer notícia sobre isso, eu postarei na hora lá no Instagram do Good Nerd, então fiquem ligados. Agora, rapidinho, dando a minha opinião sobre o filme, o pessoal do Piuí fica me zoando que nota 6 diverte. Mas, de fato, esse aqui é um nota 6 diverte. Porque assim, cara, quando o filme foca no Kong, no Godzilla, nos titãs, e especialmente nas lutas, na porradaria no Egito e também na porradaria final aqui no Rio de Janeiro, cara, o filme é foda mesmo. É exatamente por isso que eu paguei o ingresso. Mas eu confesso que todo aquele lance da Dia lá com o Ziwi me deu uma cansada. Tipo, os humanos são necessários, porque os humanos estão ali pra explicar a história, sabe? Meio que mastigar algumas coisas que, tipo assim, os monstros não falam, porque eles não conseguem, mas os humanos conseguem entender, e assim a gente entende a história como um todo. Mas, pô, daria pra facilmente cortar metade do núcleo humano, sabe? Metade ali, o filme ficaria menor, mas ficaria mais dinâmico, mais divertido. Porque quando o filme foca no que a gente realmente quer ver, que é monstro e monstro se porrando, cara, o filme é bem divertido. Entre esse filme aqui e o filme de 2021, que é o Godzilla vs Kong, eu acho que o Godzilla vs Kong é um pouco superior. Que beleza, embora ele tenha muito mais humano e menos monstro do que esse aqui, eu acho que no geral ele é um filme mais eficiente. É um filme simples, galhofa e mais eficiente. Esse aqui também é bem divertido, também é galhofa, também é eficiente, especialmente quando foca nos titãs, mas no geral eu acho que é um filme um pouco abaixo. Mas o que você achou e o que você gostaria de ver numa futura continuação do Monsterverse? Me conta aqui nos comentários, porque falando no Monsterverse, aqui eu faço um resumão completo de todos os filmes em um vídeo. Sim, isso mesmo, esse vídeo dá um trabalho absurdo, mas ficou muito legal, então vale a pena dar uma olhada. Enquanto aqui, eu comento sobre o filme Godzilla Minus One, que esse aqui é 10/10. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!